Bom dia, gente. Então vamos continuar com nossa aula EAD, nossa aula online, e vamos começar hoje o assunto que a gente vai trabalhar nesse período em filosofia. Nesse período a gente vai trabalhar com o assunto de escravidão e a ideia de escravidão ao longo da história. Então vamos começar pelo final, porque eu fico certo de começar, todo mundo sabe disso, que é a escravidão contemporânea. Por que eu escolhi trabalhar durante esse tempo de quarentena com a ideia de escravidão? Porque é uma ideia que esteve em todos os momentos da história e com interpretações e ideias diferentes de modelos de escravidão. E é algo que a gente perdura até hoje. A escravidão, ela está em uma superestrutura. O que é a ideia de superestrutura? A ideia de superestrutura é quando algo, por exemplo, a escravidão, ela pode ser observada ao longo da história, perpetuando por diversas fases da história humana e por diversos locais da história humana. E a escravidão é exatamente isso. Nós tivemos a escravidão na Grécia Antiga, nós tivemos escravidão em Roma, nós tivemos escravidão na China, nós tivemos escravidão aqui no Brasil colônia, e nós temos escravidão hoje em dia. Claro que esses modelos de escravidão, elas são entendidas de forma diferente e devem ser analisadas de forma diferente. E é exatamente essa ideia que a gente vai trabalhar agora nas nossas aulas de filosofia, por esse período e por essa unidade. Então vamos lá. Então, eu trago a pergunta aqui para vocês. A escravidão acabou no Brasil? Nós sabemos que nós temos uma história árdua e cruel de escravidão no Brasil. Da escravidão de negros e índios no Brasil. Porém, a gente pode entender que mesmo a escravidão sendo abolida lá em 1878, a gente ainda continua exercendo alguns pontos de trabalho análogo à escravidão. Lá mesmo, depois que a escravidão foi abolida, nós tivemos o incentivo de imigrantes para o Brasil para trabalhar nas terras, com a ideia de embranquecer o território brasileiro, toda aquela discussão que vocês já viram ou vão ver em história, que eu não vou entrar na disciplina de Marconi, mas teve esse momento. Esses imigrantes que chegaram aqui no Brasil, eles viveram nesse regime análogo à escravidão. Por quê? Eles não eram considerados escravos legitimamente, mas eles trabalhavam de uma forma análoga à escravidão, parecida com a escravidão. Então, eles não poderiam sair da terra onde eles estavam trabalhando. Eles trabalhavam em situações degradantes, um trabalho exaustivo, muitas vezes de quando o sol nasce até o sol se põe trabalhando, sem uma remuneração digna. E todos esses pontos são situações análogas à escravidão. Isso acontece até hoje no Brasil. Por exemplo, em muitos locais do interior, pessoas são recrutadas para trabalhar em regimes análogos à escravidão. São plantações de cana, por exemplo, que são muito comuns, onde essas pessoas são recrutadas e trabalham nesse local. A gente vai se debruçar como isso acontece mais para frente. Para a gente ter ideia de como a escravidão ela é algo ainda comum no mundo, eu trouxe um dado aqui para vocês, que é um dado tirado da Organização Internacional do Trabalho, que é uma organização que regula e fiscaliza o trabalho no mundo inteiro e os direitos trabalhistas, se estão sendo respeitados ou não. Ela expõe que atualmente há cerca de 21 milhões de pessoas vivendo em regime análogo à escravidão no mundo inteiro. Então, tem uma média de 21 milhões de pessoas que vivem nesse regime análogo à escravidão, que vivem com esse trabalho sobre-humano que pode ser considerado escravidão hoje em dia. Onde é que nós podemos identificar a maior intensidade desse trabalho escravo, pelo menos aqui no Brasil? Eu separei 4 pontos onde a gente consegue observar os locais onde esse trabalho escravo é mais utilizado aqui no Brasil. Em primeiro lugar, nós temos a pecuária e o cultivo de cana-de-açúcar, mas uma boa parte dessas grandes fazendas que nós temos hoje no Brasil, elas apresentam um trabalho análogo à escravidão. É um trabalho degradante, que não remunera dignamente seu trabalhador, e
E essas fazendas de gado e de cana-de-açúcar são as que mais apresentam esse tipo de trabalho. A segunda é a produção de carvão. Então, se vocês não sabem, tem locais onde se produzem carvões, que é um trabalho extremamente difícil, cruel, e além de ter a indústria do carvão, além de ser uma das indústrias que mais apresentam o trabalho análogo à escravidão, também é uma das indústrias que mais apresentam um trabalho infantil. Muitas crianças foram pegas trabalhando nessas indústrias de produção de carvão. A terceira é a indústria têxtil. Então, muitas dessas marcas de roupa que a gente utiliza e a gente não sabe, elas são produzidas com trabalho escravo. Muitos bolivianos chegam no Brasil e não conseguem um trabalho rápido, então eles são obrigados a ir para esses locais de produção de roupas, de costura de roupas, que se apresentam como um trabalho análogo à escravidão também. Então é interessante a gente analisar esse ponto, porque muitos produtos que a gente utiliza vêm de uma produção de trabalho escravo. Se a gente for analisar o tênis da Nike, por exemplo, que é produzido na Ásia, os trabalhadores produzem esses tênis em empresas que não fornecem os direitos trabalhistas básicos para essas pessoas. E o quarto é a construção civil. A construção civil ela também atua de forma muito forte nesse ponto de trabalho escravo aqui no Brasil. A gente consegue observar essas empresas e quais as empresas já foram autuadas com trabalho escravo em uma lista que ela é pública, todo mundo pode consultar, que é a lista suja. Se vocês jogarem na internet lista suja, vocês vão conseguir ver quais empresas já foram autuadas por trabalho escravo no Brasil. É interessante a gente dar uma olhada nela, porque às vezes são empresas que a gente compra coisas, a gente consome, então a gente está alimentando esse processo também. E o que a gente vem a se perguntar depois de ver todos esses pontos é como as pessoas se tornam um trabalhador escravo hoje em dia. Como é que elas chegam a esse ponto de se tornar um trabalhador escravo? O primeiro ponto é a vulnerabilidade socioeconômica. As pessoas precisam trabalhar e elas precisam tirar renda de algum ponto. E essa vulnerabilidade socioeconômica, ela impulsiona essa pessoa a se sujeitar a condições degradantes de trabalho. Então, pense, você é um pai onde sua família, com vários filhos, você não consegue arranjar um emprego, você não consegue sustentar seus filhos, você vai aceitar qualquer trabalho que te dê a esperança de conseguir essa renda. Então, essa vulnerabilidade socioeconômica é o primeiro fator que influencia a essas pessoas se sujeitarem a esse tipo de trabalho. O segundo ponto é o aliciamento e a migração. Entra aí nesse cenário um personagem muito importante que é o aliciador, também conhecido como gato. Ele é a pessoa responsável em identificar esse trabalhador que está em uma situação de vulnerabilidade econômica, atrair ele e levar para essas empresas. Então, a maioria das vezes são pessoas migrantes, são pessoas que precisam migrar. Então, eles saem do seu local de origem e vai até o local onde ele vai trabalhar, por exemplo, uma fazenda de cana-de-açúcar, uma fazenda de produção de carvão, uma empresa de indústrias têxteis, saindo do interior do Nordeste, muitas vezes, e vai para essas grandes fazendas. E esse aliciamento serve justamente como o primeiro fator que prende esses trabalhadores nesse trabalho. Por quê? Quando eles viajam para essas empresas, para essas fazendas, aí já começa a primeira dívida que prende eles aí. Porque é cobrado deles o dinheiro da viagem. Então, todos os gastos da viagem que são superfaturados acaba abatendo do próprio salário que já é pequeno que eles irão receber. Isso aí já prende eles porque o pagamento para de existir. Eles ficam sem dinheiro. O terceiro é o trabalho escravo, que é esse trabalho sem condições dignas de sobrevivência. Às vezes ele não recebe porque ele acaba adquirindo dívidas nesse local, com a própria viagem, com a alimentação que ele tem que comer,
com a moradia onde ele tem que morar, o patrão começa a cobrar essas coisas dele e abater do salário. Dessa forma, o dinheiro acaba e ele passa somente a dever ao patrão. E o quarto ponto é o endividamento, é isso que eu já falei, e a retenção dos documentos. É muito comum, por exemplo, às vezes como são imigrantes de outro país, reter o documento desse trabalhador. Isso impede que ele saia e que ele fuja. Todos esses fatores eles servem justamente para apontar que esse trabalho é um trabalho escravo. Por quê? Ele não consegue ter uma chance de sair, porque ele está endividado com o patrão. Para ele sair, ele teria que pagar essa dívida, que ela é abusiva e ilegal. Ele tem seu documento restrito, então ele não consegue sair porque ele não vai ficar sem o documento. Então ele é impedido de sair do trabalho. Ele não é oferecido condições dignas de trabalho. Às vezes, a própria ferramenta que ele utiliza para trabalhar, ele é cobrado, o patrão cobra dele essa ferramenta, então ele tem que pagar também pela ferramenta que ele utilizaria para trabalhar. Ele não tem alimentação, a alimentação ele tem que pagar, e isso é debatido do salário dele, e causa esse endividamento que prende o empregado nessa condição de trabalho escravo. E como a gente pode impedir e combater essa difusão do trabalho escravo em geral? São 3 pontos simples. E o primeiro é prevenção, que dentro da prevenção a gente pode entender como a educação, demonstrar a esse cidadão que está nessa vulnerabilidade econômica o que é um trabalho não digno, quais os direitos que ele tem como trabalhador, como cidadão, e como ele pode reivindicar esses direitos que é dele. A segunda é a informação, que é apresentar a ele esses direitos que eu falei para vocês, que todos nós temos como trabalhadores, como cidadãos. A outra é o associativismo, que é a criação de associações que vão servir como auxílio e assistência a esses cidadãos. A outra é geração de renda, porque eles se sujeitam a esse tipo de trabalho porque eles não têm acesso à renda básica, aquela renda que a gente precisa para sobreviver. E essa geração de renda, ela já está acontecendo. Por exemplo, o Bolsa Família, ele atua como essa geração de renda. É uma renda básica para suprir as necessidades básicas familiares. E a outra é o acesso à terra, que se ele tivesse acesso a uma terra para plantar, para exercer a subsistência, para plantar algumas plantações básicas para vender, ele também não se sujeitaria a esse trabalho análogo à escravidão. Então a prevenção ela trabalha nesses pontos. O segundo é assistência, que depois de você identificar esses trabalhadores sujeitos à escravidão, você precisa servir uma assistência a eles, que é o quê? O alojamento à vítima, o pagamento dos direitos que foram negados a eles e a qualificação do profissional. Porque esses pontos impedem que esse cidadão que já foi sujeitado ao trabalho escravo volte a essa situação. Porque é muito comum que quando ele é resgatado, ele entra no trabalho escravo, sofre tudo aquilo, consegue fugir e ser resgatado, é muito comum que ele volte a esse ciclo do trabalho escravo. Porque ele é resgatado, ele consegue fugir, só que ele volta para aquela situação socioeconômica que ele estava inserido antes. E ele precisa se sujeitar novamente a um trabalho análogo à escravidão para sobreviver. Então, você qualificando o profissional, você dá condições a ele de adquirir um trabalho melhor. O terceiro ponto é a repressão. E a repressão ela tem que acontecer, e ela tem que acontecer severamente. Porque hoje no Brasil, nós repreendemos muito o trabalho escravo, porém ele ainda acontece e acontece muito. E essa repreensão ela tem que acontecer como? A primeira é a compensação financeira ao trabalhador, o pagamento de indenização ao trabalhador, o patrão pagar a indenização pelo que ele fez ao trabalhador. E o segundo é a punição ao criminoso. O empregador que cria esse trabalho escravo,
ele precisa ser punido criminalmente, ele tem que responder isso criminalmente na justiça. Essas coisas, às vezes, essa repreensão, às vezes não são postas em prática no Brasil, porque nós conhecemos nossa... E nós sabemos que quem tem dinheiro aqui no Brasil acaba se safando muito fácil desses pontos. Mas ela precisa acontecer e ela precisa acontecer severamente. Agora é hora da atividade, gente. Para a gente construir nossa atividade, eu vou deixar para vocês esse vídeo aqui, que é uma reportagem no Fantástico, que trabalha justamente essa ideia de escravidão moderna, de trabalho análogo à escravidão. E a gente vai assistir essa matéria. Depois vocês vão lá no link do Google Formulário que vai estar aberto e vão preencher essa atividade que eu vou deixar lá. Beleza? Além disso, eu vou estar na nossa live online para tirar as dúvidas de vocês. Pode ser dúvidas tanto sobre o assunto quanto sobre a atividade. Eu vou estar lá esse tempo da aula inteiro para tirar essas dúvidas, beleza? Então, assim que vocês verem o vídeo, entrem na live e façam a atividade com a live aberta, porque aí qualquer coisa vocês já perguntam e eu já tiro essas dúvidas para vocês. Beleza? Vamos lá para a atividade e vou estar aguardando vocês lá na live, viu?